Num salão chique, um gesto cheio de arrogância foi respondido com uma elegância que ninguém esperava. Uma pergunta feita para humilhar acabou mostrando um talento que ninguém imaginava. A cada idioma que ele falava, o silêncio tomava conta e uma reputação desmoronava. Às vezes, quem serve à mesa carrega o mundo todo na ponta da língua. Antes de ouvir essa história que vai te surpreender, já se inscreve no canal para não perder mais relatos inspiradores. Os lustres de cristal do Aurora Dourada cintilavam com uma opulência que parecia desafiar a própria escuridão da noite lá fora. Cada faceta lapidada capturava a luz e a devolvia em milhares de pontos de brilho, dançando sobre toalhas de linho que caíam em cascatas impecáveis, sobre talheres de prata que esperavam pacientemente pelo toque de mãos abastadas e taças de cristal que prometiam o néctar dos deuses. Naquele santuário do luxo, onde o silêncio era interrompido apenas pelo tilintar discreto de talheres ou pelo sussurro de conversas importantes, uma jovem mulher se movia com a leveza de quem conhece cada centímetro do chão que pisa. Seu nome era Clara, mas para a maioria dos clientes e até mesmo para alguns de seus colegas, ela era apenas a garçonete. Seus passos eram firmes, quase inaudíveis sobre o carpete persa. Seu sorriso, um traço discreto que raramente se aprofundava em uma gargalhada, e seu olhar, um poço de atenção que parecia absorver cada detalhe do ambiente sem se deter em nada por muito tempo. Vestida no uniforme sóbrio do restaurante, um colete preto sobre uma camisa branca impecável, avental e uma gravata borboleta que parecia um adereço forçado em seu pescoço esguio, Clara passava quase despercebida. Era uma sombra eficiente, uma engrenagem bem lubrificada na máquina perfeita do Aurora Dourada, um dos restaurantes mais caros e exclusivos da cidade. Sua existência ali era definida por bandejas equilibradas, pedidos anotados com precisão e taças de vinho preenchidas na medida certa. A noite seguia seu ritmo habitual de elegância contida, até que a porta principal se abriu e um homem entrou. Não era apenas um cliente, era uma força da natureza, uma presença que parecia sugar o ar do ambiente e preenchê-lo com sua própria gravidade. Ricardo Monteiro era um nome que ecoava nos corredores do poder e das finanças, um empresário cuja fortuna era tão vasta quanto sua necessidade doentia de exibir cada centavo dela. Ele não entrava em um lugar, ele o dominava. Seus olhos afiados e calculistas varriam o salão como um predador em busca de sua presa, e seu sorriso, embora polido, carregava um quê de desafio. Naquela noite, Ricardo estava acompanhado por um grupo de empresários estrangeiros, homens de negócios com ternos caros e olhares curiosos, que pareciam absorver a atmosfera de luxo com uma mistura de admiração e ceticismo. A mesa que Ricardo havia reservado era a mais cobiçada do restaurante, estrategicamente posicionada para oferecer uma vista panorâmica do salão e, ao mesmo tempo, garantir uma certa privacidade. Clara, como de costume, foi a primeira a se aproximar, com os cardápios de vinho em mãos, sua postura profissional e inabalável. "Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos ao Aurora Dourada", disse ela em português, sua voz suave, mas clara. Ricardo, que até então estava imerso em uma conversa animada com seus convidados, ergueu o olhar e fixou-o em Clara. Um brilho de escárnio surgiu em seus olhos. Era uma oportunidade, ele percebeu, de exibir seu poder não apenas sobre seus convidados, mas sobre qualquer um que cruzasse seu caminho. Ele queria testar, humilhar, reafirmar sua superioridade. "Good evening, young lady", ele começou com um sotaque carregado e uma entonação que parecia zombar da simplicidade da situação. "Could you please tell me about your finest vintage? Something truly exceptional, perhaps from a region less known, but with an unparalleled bouquet." A pergunta em inglês não era complexa para alguém que trabalhasse em um restaurante de alto padrão, mas a forma como foi feita, o tom de voz de Ricardo, deixava claro que não era uma simples inquirição sobre vinhos. Era um teste, uma armadilha, um convite à confusão. Os empresários estrangeiros que antes conversavam entre si silenciaram, seus olhares passando de Ricardo para Clara, esperando a reação da garçonete. Clara não hesitou.
Seu sorriso discreto permaneceu intocado, e seu olhar atento encontrou o de Ricardo, sem um pingo de medo ou surpresa. Ela respirou fundo, e quando respondeu, sua voz soou com uma calma e uma precisão que desarmaram a expectativa de Ricardo. "Certainly, sir." Ela começou seu inglês impecável sem qualquer vestígio de sotaque. "For an unparalleled bouquet from a less common region, I would highly recommend our 2018 Barolo from the Canubi crew. It's a Nebbiolo, of course, with notes of rose, tar, and cherry, and a remarkable tannic structure that promises excellent aging potential." Perhaps you meant unparalleled bouquet rather than simply finest vintage, as the latter can be subjective, while the former speaks to the aromatic complexity. And if I may suggest, it would pair exquisitely with our Wagyu beef, rather than the lamb you were discussing earlier, as the richness of the beef would complement the wine's robust character. Silêncio pesado caiu sobre a mesa. Ricardo Monteiro, o homem acostumado a ter a última palavra, estava visivelmente desconcertado. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora exibiam uma mistura de surpresa e irritação. Não apenas ela havia compreendido perfeitamente sua pergunta em inglês, mas havia corrigido sutilmente sua gramática e, para piorar, havia sugerido uma harmonização gastronômica que, para qualquer conhecedor, era superior àquelas que os sommeliers renomados do Aurora Dourada costumavam indicar. Ainda tentando recuperar o controle da situação, Ricardo insistiu. Ele se virou para seus convidados, um sorriso forçado nos lábios. "My apologies, gentlemen. It seems we have a polyglot among us. Perhaps you would like to test our young lady's linguistic prowess? Please, make your orders in your native tongues." Um dos empresários, um alemão corpulento com um bigode bem aparado, pigarreou e, com um sorriso divertido, perguntou em um alemão fluente: "Könnten Sie uns bitte die Spezialitäten des Hauses empfehlen? Und gibt es etwas Besonderes, das nicht auf der Karte steht?" Clara, sem pestanejar, respondeu em um alemão tão puro que parecia ter nascido nas ruas de Berlim. "Selbstverständlich, mein Herr. Unsere Spezialität des Hauses ist heute Abend ein Lachsfilet mit Spargelrisotto. Und ja, wir haben eine besondere Empfehlung des Küchenchefs. Ein langsam geschmortes Ossobuco vom Kalb mit Gremolata, das nicht auf der Karte steht." O alemão assentiu, impressionado. Em seguida, francês de olhos azuis e ar elegante, com um leve sorriso nos lábios, lançou sua pergunta. "Mademoiselle, pourriez-vous nous décrire la sélection de fromages que vous proposez ce soir? Et quel vin blanc suggéreriez-vous pour l'accompagner?" "Bien sûr, monsieur." Clara respondeu ce français mélodico et impeccable. "Nous avons une sélection de fromages affinés, incluant un roquefort crémeux, un comté fruité et un chèvre frais. Pour les accompagner, je vous suggérerais un Sancerre avec ses notes minérales et sa belle acidité, qui équilibrerait parfaitement la richesse des fromages." A cada resposta, o desconforto inicial dos empresários se transformava em fascínio. Eles se entreolhavam, a surpresa evidente em seus rostos. Um espanhol, um italiano e até mesmo um chinês fizeram suas perguntas, cada um em sua língua nativa, e Clara respondeu a todos com a mesma fluência e precisão, como se estivesse conversando em seu idioma materno. Em italiano, ela descreveu os nuances de um risoto de funghi porcini. Em espanhol, ela detalhou os cortes de carne e seus pontos de cozimento. E em mandarim, ela explicou a origem de um chá raro, descrevendo seu processo de colheita e infusão. Cada frase sua desarmava mais a tentativa de humilhação de Ricardo, transformando-a em um espetáculo de admiração. Os empresários, antes constrangidos pela atitude de Ricardo, agora estavam abertamente fascinados. A conversa sobre negócios foi esquecida, substituída por uma curiosidade genuína sobre a jovem mulher à sua frente. "Excuse me, young lady", o alemão perguntou agora em inglês, para que todos pudessem entender. "Forgive my impertinence, but what exactly is your background? Your fluency in so many languages, and your knowledge of such diverse subjects, is truly remarkable for someone working in this profession." Clara, que havia mantido uma postura de profissionalismo impecável durante todo o interrogatório, permitiu-se um pequeno suspiro quase imperceptível. Ela sabia que a pergunta viria. Era inevitável. Ela olhou para Ricardo, que estava pálido e visivelmente irritado, e depois para os empresários,
cujos olhos brilhavam com uma curiosidade insaciável. Não é impertinência alguma, senhor, ela respondeu voltando ao português, mas com uma clareza que parecia preencher o salão. Eu estudei relações internacionais, fiz um mestrado em diplomacia e trabalhei em diversas conferências internacionais, representando o Brasil e outras organizações. Um murmúrio de surpresa percorreu a mesa. Ricardo Monteiro apertou os lábios, a raiva fervendo em seu peito. Mas então, o que faz aqui, servindo mesas? Perguntou o francês, a voz carregada de incredulidade. O sorriso discreto de Clara se desfez por um instante, revelando uma ponta de melancolia em seus olhos. Estou sobrevivendo, senhores, ela disse, a voz um pouco mais baixa, mas ainda firme. Depois de perder meus pais em um acidente aéreo há alguns anos, as dívidas se acumularam de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. A vida que eu conhecia, com seus salões de conferência e viagens internacionais, foi arrastada para o fundo do poço. Aqui, eu encontro uma forma de me manter de pé, um dia de cada vez. A revelação atingiu a mesa como uma onda. A tentativa de Ricardo de expô-la e humilhá-la havia se transformado em um espetáculo de admiração e empatia. Os homens, antes apenas clientes, agora a viam sob uma nova luz. Ao final do jantar, quando a conta foi paga e os casacos foram vestidos, não foram apenas gorjetas generosas que Clara recebeu. Cada um dos empresários se aproximou dela, estendendo cartões de visita com um respeito que não estava ali no início da noite. Promessas de contato, olhares de admiração e uma sensação de que algo extraordinário havia acontecido pairavam no ar. Ricardo Monteiro, no entanto, não esqueceu a sensação de ser desmascarado, de ter seu poder desafiado e sua arrogância exposta por uma simples garçonete. A humilhação que ele pretendia infligir havia se voltado contra ele, e o gosto amargo da derrota persistiria em sua memória. Ele sabia que aquilo não terminaria ali. Aquele encontro no Aurora Dourada era apenas o prólogo de uma história muito maior. Os dias que se seguiram ao jantar no Aurora Dourada foram um tormento silencioso para Ricardo Monteiro. A imagem daquela garçonete, com sua calma inabalável e sua inteligência cortante, assombrava seus pensamentos. Ele, o magnata acostumado a dobrar o mundo à sua vontade, havia sido humilhado, desmascarado e, o pior, por alguém que ele considerava insignificante. O orgulho ferido era uma ferida aberta, supurando em seu ego inflado. Ele não podia permitir que aquilo ficasse impune. A simples ideia de que ela pudesse ter saído vitoriosa, de que os empresários tivessem se impressionado com ela e não com ele, era insuportável. Movido por uma mistura de raiva e uma curiosidade mórbida, Ricardo ativou sua rede de contatos. Queria saber tudo sobre Clara, cada detalhe de seu passado, cada passo de sua vida antes de se tornar uma simples garçonete. Ele tinha certeza de que havia algo ali, alguma mancha, alguma fragilidade que ele poderia explorar para restaurar sua própria supremacia. Dias depois, um envelope discreto e pesado chegou à sua mesa. Dentro, um dossiê detalhado, repleto de informações que um investigador particular havia coletado. Fotos, documentos, registros. O sorriso de Ricardo se alargou. Ele tinha o que precisava. Não era uma questão de vingança, ele se convencia, mas de justiça. Aquela mulher havia ousado desafiá-lo e agora pagaria o preço. Ele não a queria por perto, não a queria brilhando em seu universo. Ele queria que ela desaparecesse, voltasse para a obscuridade de onde, em sua mente distorcida, ela nunca deveria ter saído. A convocação para a reunião chegou a Clara de forma inesperada. Um mensageiro discreto do escritório de Ricardo Monteiro apareceu no Aurora Dourada, entregando um cartão com um endereço e um horário. Não era um convite, era uma intimação. Clara sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que Ricardo não a deixaria em paz, mas não imaginava que ele agiria tão rapidamente. No dia marcado, Clara se apresentou no endereço indicado. Um escritório luxuoso no último andar de um dos arranha-céus mais imponentes da cidade. A sala de espera era um oásis de design minimalista e silêncio absoluto, onde nem mesmo o som da cidade lá fora ousava penetrar. Uma secretária impecável a conduziu a uma sala de reuniões. Ricardo Monteiro estava lá,
sentado à cabeceira de uma mesa de ébano polido, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ao seu lado, um homem de terno cinza, com um olhar frio e calculista, que Clara logo identificou como o investigador. Boa tarde, senhorita Clara. Ricardo começou, sua voz untuosa, mas com uma ponta de aço. Sente-se, por favor. Temos muito o que conversar. Clara se sentou mantendo a postura ereta, as mãos cruzadas sobre o colo. Ela não demonstrou nervosismo, embora seu coração batesse um pouco mais rápido. Direto ao ponto, senhorita. Ricardo continuou, empurrando uma pasta de documentos para o centro da mesa. Fiz uma pequena investigação sobre seu passado. Muito interessante, devo dizer. Relações internacionais, mestrado em diplomacia, conferências internacionais. Uma carreira promissora, abruptamente interrompida. Ele fez uma pausa dramática, observando a reação dela. E, claro, alguns detalhes que, se viessem à tona, poderiam ser embaraçosos. Não apenas para sua reputação, mas talvez para as autoridades internacionais com as quais você já colaborou. Clara sentiu um frio na espinha. Ela sabia que seu passado, embora limpo de qualquer ilegalidade, continha informações sensíveis, dados que, se mal interpretados ou distorcidos, poderiam causar sérios problemas. Havia acordos confidenciais, negociações delicadas e até mesmo algumas desavenças políticas que ela havia testemunhado. Nada que a incriminasse, mas o suficiente para criar um escândalo se exposto de forma maliciosa. Ricardo pegou algumas fotos do dossiê e as espalhou sobre a mesa. Eram imagens de Clara em eventos diplomáticos, com figuras importantes, algumas delas em situações que poderiam ser facilmente tiradas de contexto. Imagine o que a imprensa faria com isso, não é? Ou pior ainda, o que certas agências governamentais pensariam de uma ex-diplomata que agora serve mesas, mas que talvez tenha algo a esconder. O investigador ao lado de Ricardo assentiu, um sorriso quase imperceptível nos lábios. A mensagem era clara. Eles tinham informações e estavam dispostos a usá-las. Minha proposta é simples, senhorita Clara. Ricardo prosseguiu, a voz agora mais firme, mais ameaçadora. Você se demite do Aurora Dourada, desaparece, e eu garanto que esses documentos e fotos nunca verão a luz do dia. É um bom acordo, não acha? Você evita um escândalo e eu sigo em frente com meus negócios sem distrações. Ele a observava, esperando ver o medo em seus olhos, a submissão que ele estava acostumado a ver em seus adversários. Por um instante, Clara sentiu o pânico. A vida que ela havia lutado para reconstruir, a pequena bolha de segurança que havia criado no restaurante, tudo parecia prestes a desmoronar. O passado, que ela tentava manter enterrado, estava sendo desenterrado por um homem cruel. Mas então algo mudou dentro dela. Uma faísca, uma chama que ela pensou ter sido extinta há muito tempo, reacendeu. O medo, que a havia paralisado desde a morte de seus pais, começou a se dissipar, substituído por uma onda de raiva e uma determinação gelada. Ela havia sobrevivido a tragédias, a perdas, a humilhações. Ela não seria quebrada por um homem arrogante e seu dossiê de fofocas. Clara ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os de Ricardo com uma intensidade que o surpreendeu. Seu sorriso discreto havia desaparecido por completo, substituído por uma expressão de frieza calculada. Não, ela disse, sua voz baixa, mas cada sílaba soou como um golpe seco no silêncio da sala. Ricardo piscou, visivelmente chocado. Não? Você não está entendendo a gravidade da situação, senhorita Clara. Eu posso destruir sua reputação, sua credibilidade. Ninguém mais a levará a sério. Clara inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos fixos nos dele. Eu entendi perfeitamente, Sr. Monteiro. E minha resposta é não. Você pode tentar expor o que quiser. Você pode tentar me destruir, mas deixe-me lembrá-lo de algo. Sua voz se tornou um sussurro gélido, carregado de uma autoridade que só quem conheceu os salões do poder, as negociações de alto risco e os jogos de bastidores poderia exibir. Se você quiser brincar com o passado, eu sei jogar melhor, muito melhor. E garanto que o meu conhecimento sobre certas dinâmicas do poder e sobre as pessoas que o exercem é muito mais profundo do que o seu.
Você não faz ideia do que eu vi e ouvi. E se você decidir abrir essa caixa de Pandora, talvez encontre coisas que não gostaria que viessem à tona sobre você mesmo. O sorriso de Ricardo Monteiro vacilou. O investigador ao seu lado, que antes parecia tão confiante, agora observava Clara com uma nova apreensão. A ameaça dela não era de violência, nem de retaliação óbvia. Era algo mais sutil, mais perigoso, a promessa de que ela possuía informações, segredos, que poderiam ser tão ou mais prejudiciais do que os que ele pensava ter sobre ela. Ele se viu acuado, as palavras de Clara ecoando em sua mente. Derrotado por alguém que nem cargo tinha, apenas uma coragem inabalável e uma inteligência que ele havia subestimado de forma catastrófica. A sala de reuniões, antes um palco para a exibição de poder de Ricardo, agora parecia encolher, sufocada pela presença imponente de Clara. Ele havia tentado esmagá-la, mas ela havia se erguido, mais forte e mais perigosa do que ele jamais poderia ter imaginado. Ricardo Monteiro, o magnata que dominava ambientes e pessoas, estava ali, derrotado por uma garçonete. A batalha, ele percebeu, estava longe de terminar. E para seu desespero, ele não tinha certeza de quem estava realmente no controle. A saída do escritório de Ricardo Monteiro foi um misto de alívio e adrenalina para Clara. Ela havia se mantido firme, resistido à intimidação, mas a tensão daquele confronto a deixou exausta. O ar da rua, antes abafado pela ansiedade, agora parecia mais leve, mais respirável. No entanto, a sensação de vitória era efêmera. Ela sabia que Ricardo não desistiria. Sua ameaça velada sobre o conhecimento que possuía era um blefe, uma cartada desesperada para se defender, mas ele não sabia disso. O que ela realmente sabia era apenas o que qualquer diplomata em início de carreira poderia ter visto e ouvido nos bastidores. Fofocas de corredores, pequenas intrigas, nada que pudesse abalar um império como o de Ricardo. Mas o blefe havia funcionado. Por enquanto. De volta ao Aurora Dourada, a rotina parecia um bálsamo. O tilintar dos talheres, o aroma de comida fina, a dança silenciosa dos garçons, tudo isso era familiar, seguro. Ela se jogou no trabalho com uma intensidade renovada, buscando na familiaridade das tarefas uma forma de afastar a sombra de Ricardo. Mas a paz durou pouco. Dias depois, a notícia chegou como um raio em céu azul. O Aurora Dourada seria vendido. Não apenas vendido, mas adquirido por um grupo de investidores liderado por ninguém menos que Ricardo Monteiro. O anúncio foi feito pelo antigo proprietário, um senhor idoso e cansado, em uma reunião de funcionários. A notícia caiu como uma bomba. Murmúrios de preocupação, olhares apreensivos. Ninguém sabia o que esperar. Clara sentiu um nó no estômago. Aquilo não era coincidência. Era uma retaliação, uma forma de Ricardo de estender seu controle sobre ela, de garantir que ela não teria para onde fugir. Ele não a queria apenas fora do restaurante. Ele queria o restaurante. E com ele, o poder de decidir o destino de todos os funcionários, incluindo o dela. A primeira medida da nova gestão foi uma reestruturação, uma palavra fria e impessoal que no mundo corporativo geralmente significa demissões em massa. Ricardo Monteiro, em pessoa, fez questão de supervisionar o processo. Ele caminhava pelos salões do Aurora Dourada com uma satisfação mal disfarçada, como um conquistador inspecionando seu novo território. Seu olhar cruzou o de Clara algumas vezes, e em cada uma delas, um sorriso de triunfo se desenhava em seus lábios. As demissões começaram. Garçons, cozinheiros, recepcionistas, pessoas que haviam dedicado anos de suas vidas ao Aurora Dourada, agora se viam na rua com a incerteza do futuro pesando sobre seus ombros. Clara observava tudo com uma mistura de tristeza e revolta. Ela sentia a injustiça da situação, a crueldade daquele homem que parecia se deleitar em destruir vidas. Até que chegou a sua vez. Ela foi convocada à sala do gerente, que agora reportava diretamente a Ricardo. O gerente, um homem de meia-idade com um rosto pálido e cansado, evitou o olhar dela. Clara, lamento informar, mas com a nova gestão estamos fazendo alguns ajustes, ele começou, a voz embargada. Seu contrato não será renovado. Agradecemos seus serviços, mas não há mais lugar para você aqui.
Clara não demonstrou surpresa. Ela já esperava por isso. No entanto, a confirmação ainda doeu. Era o fim de uma fase, o fim de sua tentativa de se reerguer. Mas antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Ricardo Monteiro entrou, com aquele sorriso vitorioso que ela já conhecia tão bem. "Ah, senhorita Clara, que pena, não é?" Ele disse com uma falsa compaixão. "Parece que o Aurora Dourada não é mais o lugar para você. Mas não se preocupe. Tenho certeza de que encontrará algo que se encaixe melhor em suas habilidades." Ele enfatizou a palavra habilidades com um tom de sarcasmo, lembrando o episódio do jantar. Clara o encarou, seus olhos fixos nos dele. "Não é pena, senhor Monteiro. É covardia. Você não conseguiu me intimidar, então decidiu comprar o meu emprego. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim." Ricardo riu, um som seco e sem humor. "Chame como quiser. O fato é que você está fora. E agora, sem o Aurora Dourada, sem seu porto seguro, o que fará? Voltar para as ruas? Ou talvez para os salões de conferência, onde ninguém mais a levará a sério?" Ele esperava vê-la desmoronar, implorar, ou pelo menos mostrar algum sinal de desespero. Mas Clara permaneceu inabalável. Uma calma estranha a invadiu. Ela havia perdido o emprego, sim, mas não havia perdido a si mesma. E, de alguma forma, a atitude de Ricardo a impulsionou. "Eu não sei o que farei, senhor Monteiro," ela respondeu, sua voz firme e clara. "Mas sei o que não farei. Não me curvarei. Não serei quebrada. E, acima de tudo, não permitirei que você, ou qualquer um, defina quem eu sou ou o que eu posso ser." Ela se levantou, ajeitou o uniforme pela última vez e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela se virou para Ricardo. "Você pode ter comprado o restaurante, senhor Monteiro, mas não comprou a minha dignidade. E não comprou o meu futuro." Com essas palavras, Clara saiu da sala, deixando Ricardo Monteiro para trás, com seu sorriso de triunfo congelado no rosto. Ele havia vencido a batalha do emprego, mas a guerra, ele percebeu, estava apenas começando. E pela primeira vez, uma ponta de incerteza corroeu sua confiança. Aquela mulher era diferente. Ela não se dobrava. Lá fora, na rua, Clara respirou fundo. O sol da tarde batia em seu rosto, e por um momento, ela se permitiu sentir a dor da perda. Mas a dor foi rapidamente substituída por uma determinação férrea. Ela não tinha um plano, não tinha para onde ir, mas tinha algo mais importante: a convicção de que não seria derrotada. Os cartões de visita que havia recebido dos empresários estrangeiros, guardados em sua carteira, pareciam agora um farol em meio à escuridão. Talvez fosse hora de acender uma nova chama, de buscar um caminho que ela havia abandonado. O jogo de Ricardo Monteiro havia forçado sua mão, empurrando-a para fora de sua zona de conforto. E talvez, apenas talvez, isso fosse exatamente o que ela precisava para encontrar seu verdadeiro lugar no mundo. Os primeiros dias após a demissão foram um turbilhão de emoções para Clara. A raiva pela injustiça de Ricardo Monteiro misturava-se com uma pontada de desespero. O Aurora Dourada havia sido mais do que um emprego. Era um refúgio, um lugar onde ela podia ser anônima e reconstruir sua vida longe dos holofotes do passado. Agora, aquele porto seguro havia sido invadido e destruído. Ela passou horas caminhando pelas ruas da cidade, observando o movimento, sentindo-se uma estranha em seu próprio lar. A incerteza do futuro era um peso, mas a determinação de não se curvar a Ricardo era um fogo que a impulsionava. Foi durante uma dessas caminhadas, sentada em um banco de praça, que seus dedos tocaram os cartões de visita na carteira. Os nomes e logotipos de empresas internacionais, as promessas de entrar em contato que pareciam vazias na época, agora brilhavam com uma nova luz. Ela havia considerado a possibilidade de usá-los antes, mas a ideia de retornar ao mundo corporativo, àquele ambiente de poder e intriga que ela havia deixado para trás, parecia assustadora. No entanto, Ricardo a havia forçado a sair de sua zona de conforto. Talvez fosse a hora de abraçar o que ela realmente era. Com um suspiro profundo, Clara escolheu o cartão de um dos empresários que mais havia demonstrado interesse em suas habilidades. O de um executivo de uma grande multinacional de tecnologia.
o Sr. Hiroshi Tanaka. Ele havia sido particularmente impressionado por sua análise sobre as relações comerciais entre o leste e o oeste. Decidida, ela foi a um café, pediu um chá e, com as mãos ligeiramente trêmulas, discou o número. A voz do outro lado era profissional e um tanto distante. Clara se apresentou, lembrando-o do jantar no Aurora Dourada. Houve uma breve pausa e então, para sua surpresa, o tom de voz do Sr. Tanaka mudou. A senhorita Clara. Lembro-me perfeitamente. Sua perspicácia foi notável. Em que posso ajudá-la? Clara, com a voz mais firme do que esperava, explicou sua situação de forma concisa, sem vitimização. Mencionou a mudança de gestão no restaurante e sua busca por novas oportunidades, focando em suas habilidades em relações internacionais e análise estratégica. O Sr. Tanaka ouviu atentamente. Interessante, ele disse. Coincidentemente, estamos expandindo nossa divisão de parcerias estratégicas na região. Precisamos de alguém com uma visão global e a capacidade de identificar sinergias. Sua experiência, mesmo que não diretamente corporativa, é intrigante. Poderia vir ao nosso escritório amanhã de manhã para uma conversa mais aprofundada? Clara mal conseguiu conter um sorriso. Com certeza, Sr. Tanaka. Estarei lá. A reunião no dia seguinte foi diferente de qualquer entrevista de emprego que Clara já havia tido. Não havia perguntas sobre suas qualificações formais ou experiência em vendas. Em vez disso, o Sr. Tanaka e sua equipe atestaram com cenários complexos de negociação internacional, desafios geopolíticos e análises de mercado. Clara se viu em seu elemento, suas antigas habilidades vindo à tona com uma fluidez surpreendente. Ela discutiu acordos comerciais, previu tendências políticas e ofereceu soluções inovadoras para impasses diplomáticos, tudo com a calma e a clareza que haviam impressionado Ricardo. Ao final da reunião, o Sr. Tanaka sorriu. Senhorita Clara, você é exatamente o que procuramos. Não temos uma vaga específica para você, mas queremos criar uma. Que tal uma posição como consultora de relações estratégicas? Você trabalharia diretamente com minha equipe, identificando e desenvolvendo novas oportunidades de mercado e parcerias em regiões desafiadoras. O salário é generoso e o potencial de crescimento é ilimitado. Clara aceitou sem hesitar. Era uma oportunidade de ouro, um retorno ao mundo onde sua inteligência e conhecimento eram valorizados, mas de uma forma nova e mais autônoma. Ela não estaria presa a hierarquias rígidas, mas atuaria como uma ponte, uma facilitadora, usando sua perspicácia para conectar mundos. Enquanto isso, Ricardo Monteiro saboreava sua vitória. Ele havia demitido Clara, garantindo que ela não o incomodaria mais. O Aurora Dourada estava sob seu controle, e ele já planejava transformá-lo em um estabelecimento ainda mais exclusivo, um símbolo de seu poder. Ele se sentia invencível. No entanto, a sensação de triunfo começou a ser corroída por pequenos detalhes. Em reuniões com potenciais parceiros internacionais, o nome de Clara começou a surgir. A senhorita Clara, que estava no Aurora Dourada, agora está trabalhando com a Tanaka Global, não é? Uma mente brilhante. Ou soubemos que a Tanaka Global a contratou para uma nova divisão. Impressionante. Ricardo ouvia esses comentários com uma crescente irritação. Ele havia tentado apagá-la, mas ela parecia ressurgir em um palco ainda maior. Ele mandou seu investigador particular, o mesmo homem de terno cinza, para descobrir o que Clara estava fazendo. Os relatórios que começaram a chegar eram alarmantes. Clara não estava apenas trabalhando. Ela estava prosperando. Ela estava fechando acordos, abrindo mercados, e sua reputação como uma negociadora astuta e uma estrategista brilhante estava crescendo rapidamente nos círculos internacionais. A raiva de Ricardo se transformou em uma obsessão. Ele não podia suportar a ideia de que ela, a garçonete que ele havia humilhado, estava agora se tornando uma figura influente, talvez até rivalizando com ele em certos aspectos. Ele havia tentado esmagá-la, mas apenas a havia impulsionado para um novo patamar. Em seu luxuoso escritório, Ricardo Monteiro amassou um dos relatórios sobre Clara. O sorriso de triunfo havia desaparecido completamente.
substituído por uma carranca de fúria e frustração. Ele havia subestimado Clara de forma catastrófica. Ela não era apenas uma adversária, ela era uma força a ser reconhecida. E a batalha entre eles que ele pensou ter vencido estava apenas começando a se desenrolar em um cenário muito maior e mais perigoso do que ele jamais imaginou. A ascensão de Clara na Tanaka Global foi meteórica. Longe dos holofotes e das intrigas políticas de sua antiga vida diplomática, ela encontrou um ambiente onde sua inteligência e capacidade analítica eram não apenas valorizadas, mas essenciais. Sua nova função como consultora de relações estratégicas a colocava em contato direto com líderes de diversas indústrias e culturas, permitindo-lhe aplicar sua perspicácia para desvendar complexas teias de negócios e geopolítica. Ela viajava constantemente, de Tóquio a Londres, de Nova York a Dubai. Cada viagem um novo desafio, uma nova oportunidade para provar seu valor. Em cada negociação, Clara trazia uma abordagem única. Ela não se limitava a números e contratos. Ela estudava as nuances culturais, as motivações ocultas, os pontos fracos e fortes de cada parte envolvida. Sua capacidade de ler as pessoas e antecipar seus movimentos era uma arma poderosa. Acordos que pareciam impossíveis eram fechados, mercados antes inacessíveis eram abertos, e a reputação da Tanaka Global crescia exponencialmente, em grande parte devido ao seu trabalho. O Sr. Tanaka, um homem de poucas palavras, demonstrava sua aprovação com um aceno de cabeça e um sorriso discreto, mas seus olhos transmitiam um profundo respeito. A cada sucesso, Clara sentia uma satisfação que ia além do profissional. Era uma vingança silenciosa, uma prova de que Ricardo Monteiro estava errado. Ela não estava quebrada nem derrotada. Pelo contrário, estava mais forte e mais influente do que nunca. Enquanto isso, a obsessão de Ricardo por Clara se aprofundava. Os relatórios de seu investigador particular eram cada vez mais detalhados e cada linha lida era um novo golpe em seu ego inflado. Clara estava se tornando uma figura proeminente, e seu nome era sussurrado com admiração nos mesmos círculos onde Ricardo tentava expandir sua própria influência. Ele a via em artigos de revistas de negócios, em fotos de eventos internacionais, sempre com aquele ar de calma confiança que ele tanto detestava. A fúria de Ricardo se transformou em uma necessidade doentia de derrubá-la. Ele começou a usar sua vasta rede de contatos para tentar sabotar os projetos de Clara. Pequenos obstáculos surgiam em suas negociações, informações confidenciais vazavam, reuniões eram canceladas de última hora, rumores maliciosos eram espalhados sobre a Tanaka Global. Ricardo acreditava que, ao minar seus sucessos, ele a forçaria a recuar, a desistir. Clara, no entanto, não era ingênua. Ela percebeu rapidamente a mão invisível por trás dos contratempos. As táticas eram sutis, mas a assinatura era inconfundível. O toque de Ricardo Monteiro. Em vez de se intimidar, ela usou esses desafios para aprimorar suas estratégias. Seus acordos se tornaram mais blindados, suas informações mais seguras e sua equipe, ciente da sabotagem, tornou-se ainda mais leal e eficiente. Ela começou a antecipar os movimentos de Ricardo, transformando seus ataques em oportunidades para fortalecer sua posição. Um dia, durante uma teleconferência com o Sr. Tanaka, Clara apresentou uma nova proposta ousada. Senhor Tanaka, acredito que é hora de expandirmos para o setor de hotelaria de luxo. Há uma lacuna no mercado para uma rede que combine tecnologia de ponta com um serviço impecável e uma experiência cultural autêntica. Tenho um plano para adquirir uma rede de hotéis em dificuldades e transformá-la. O Sr. Tanaka ouviu com interesse. É uma ideia ambiciosa, senhorita Clara, mas qual seria o alvo inicial? Precisamos de um projeto de impacto para lançar essa nova divisão. Clara sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Tenho um alvo em mente, Sr. Tanaka. Um hotel que, sob a gestão atual, perdeu seu brilho, mas que tem um potencial imenso para ser revitalizado. Um lugar com história, mas que precisa de uma nova visão. Ela projetou uma imagem na tela. O Aurora Dourada. O Sr. Tanaka ergueu uma sobrancelha, surpreso. O Aurora Dourada?
Mas esse hotel foi recentemente adquirido por Ricardo Monteiro, se não me engano. Ele é um adversário formidável. Ele é. Clara concordou, a voz calma, mas com uma intensidade contida. Mas o Aurora Dourada é mais do que um hotel para mim. É um símbolo. E acredito que, com a abordagem certa, podemos não apenas adquiri-lo, mas também transformá-lo em um farol de inovação e excelência, superando em muito o que ele se tornou sob a gestão de Ricardo Monteiro. Houve um silêncio na sala de conferências. A proposta era arriscada, mas a confiança de Clara era contagiante. O Sr. Tanaka ponderou por um momento, seus olhos avaliando a determinação de sua consultora. Muito bem, senhorita Clara. Ele finalmente disse, um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. Prepare a estratégia. Se você acredita que podemos fazer isso, então faremos. Mas saiba que Ricardo Monteiro não entregará seu novo brinquedo sem lutar. Eu sei, Sr. Tanaka, Clara respondeu, a voz carregada de uma nova e perigosa energia. E é exatamente isso que torna tudo mais interessante. O jogo havia mudado. Não era mais apenas sobre a sobrevivência de Clara, mas sobre a revanche. Ela não queria apenas se reerguer. Ela queria reaver o que havia sido tirado dela e fazê-lo de uma forma que Ricardo Monteiro jamais esqueceria. A batalha pelo Aurora Dourada estava prestes a começar, e desta vez Clara não estava sozinha. Ela tinha o apoio de uma multinacional poderosa e, mais importante, a experiência e a determinação de quem já havia sido subestimada e estava pronta para provar seu verdadeiro valor. A notícia de que a Tanaka Global estava interessada em adquirir o Aurora Dourada chegou aos ouvidos de Ricardo Monteiro como um trovão em um dia claro. Ele estava em seu escritório, revisando os planos de expansão para o hotel, que ele via como a joia de sua coroa. A ideia de que Clara, a mulher que ele havia demitido e tentado destruir, estava agora à frente de uma investida para tomar o que era dele, era um insulto pessoal. Clara, ele rosnou para seu assistente, que tremia visivelmente. Aquela garçonete, ela ousa vir atrás do meu hotel? O assistente, tentando manter a calma, explicou que a Tanaka Global, sob a liderança da doutora Clara, estava montando uma proposta agressiva, com um plano de revitalização que prometia transformar o Aurora Dourada em um centro de tecnologia e luxo sem precedentes. A menção de doutora Clara fez Ricardo bufar. Ele sabia que ela tinha um diploma em relações internacionais, mas a forma como seu nome era agora usado, com um título que denotava respeito e autoridade, o irritava profundamente. Ricardo imediatamente mobilizou seus advogados e sua equipe financeira. Ele não apenas recusaria a oferta, ele a humilharia. Ele faria Clara se arrepender de ter sequer pensado em desafiá-lo. A guerra estava declarada, e ele estava determinado a esmagar qualquer um que se atrevesse a cruzar seu caminho. Do outro lado da cidade, Clara e sua equipe trabalhavam incansavelmente. A proposta para o Aurora Dourada era meticulosa, combinando a visão de Clara com a expertise tecnológica da Tanaka Global. Eles planejavam integrar inteligência artificial para personalizar a experiência do hóspede, usar realidade aumentada para tours virtuais pelas instalações e criar espaços de coworking de alta tecnologia. Tudo isso enquanto preservavam a elegância clássica do hotel. O objetivo não era apenas comprar o hotel, mas redefinir o conceito de hospitalidade de luxo. Clara sabia que Ricardo não venderia facilmente. Ele era um homem orgulhoso, e o Aurora Dourada era um símbolo de sua vitória sobre ela. Mas ela também sabia que ele tinha um ponto fraco, sua reputação e sua ganância. A estratégia de Clara não era apenas oferecer um preço alto, mas também expor as falhas na gestão atual de Ricardo, que havia focado mais no corte de custos do que na inovação, resultando em uma queda na satisfação do cliente e no prestígio do hotel. A primeira oferta da Tanaka Global foi enviada. Era substancial, mas Ricardo a rejeitou sumariamente, com uma nota pública que zombava da ingenuidade da proposta e da falta de experiência de seus proponentes. Ele até fez uma menção velada à antiga garçonete, que agora se aventurava em negócios de alto nível.
Clara não se abalou. Ela esperava essa reação. Em vez de aumentar a oferta imediatamente, ela lançou uma campanha de relações públicas sutil, mas eficaz. Artigos em revistas especializadas começaram a aparecer, detalhando a visão da Tanaka Global para o futuro da hotelaria de luxo, com foco em sustentabilidade, tecnologia e experiência do cliente. Sem mencionar diretamente o Aurora Dourada, a campanha criava um contraste implícito com a gestão de Ricardo, que parecia estagnada e focada apenas no lucro. A pressão começou a aumentar sobre Ricardo. Investidores e acionistas, que antes o apoiavam incondicionalmente, começaram a questionar sua recusa em considerar a oferta da Tanaka Global. Os números do Aurora Dourada, sob sua gestão, não estavam tão bons quanto ele esperava, e a visão de Clara para o futuro do hotel parecia cada vez mais atraente em comparação. A tensão atingiu o clímax em uma reunião de acionistas da empresa de Ricardo. Ele estava apresentando seus planos para o Aurora Dourada quando um dos acionistas mais influentes, um homem conhecido por sua visão de futuro, levantou a mão. "Senhor Monteiro", ele começou, "com todo o respeito, a proposta da Tanaka Global não pode ser ignorada. Eles estão oferecendo não apenas um valor considerável, mas uma visão que pode revolucionar o setor. E, francamente, a gestão atual do hotel tem deixado a desejar. O prestígio do Aurora Dourada está em declínio." Ricardo tentou argumentar, mas outros acionistas se juntaram ao coro de críticas. A reputação de Clara, que ele tanto tentou destruir, agora trabalhava a favor dela. Ela havia construído uma imagem de inovadora e visionária, enquanto ele era visto como um magnata antiquado e teimoso. Pressionado, Ricardo foi forçado a reconsiderar. Ele convocou uma reunião com a equipe da Tanaka Global. Clara, acompanhada pelo Sr. Tanaka, entrou na sala de reunião de Ricardo, a mesma sala onde ele a havia humilhado meses antes. Desta vez, a dinâmica era completamente diferente. Ricardo tentou manter sua postura arrogante. "Então, senhorita Clara, veio pessoalmente para implorar por meu hotel?" Clara sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. "Não, senhor Monteiro. Vim para fazer uma última oferta. Uma oferta que você não poderá recusar, a menos que queira ver seu império ruir em pedaços." Ela apresentou os novos termos. Não era apenas um preço mais alto, era uma proposta que incluía uma parceria estratégica em outras áreas, oferecendo a Ricardo uma saída honrosa e lucrativa, mas que o forçaria a admitir a derrota no caso do Aurora Dourada. A proposta era tão bem elaborada que, se ele recusasse, pareceria irracional e prejudicial aos seus próprios interesses. Ricardo estava encurralado. Ele olhou para Clara, que o encarava com uma calma inabalável. Ela havia antecipado cada um de seus movimentos, cada uma de suas objeções. Ele havia tentado esmagá-la, e ela havia se erguido, não apenas para desafiá-lo, mas para superá-lo em seu próprio jogo. Com um suspiro de derrota, Ricardo Monteiro estendeu a mão. "Parece que você venceu esta rodada, senhorita Clara." Clara apertou sua mão, o aperto firme e confiante. "Não é uma rodada, senhor Monteiro. É o começo de uma nova era para o Aurora Dourada. E para mim." A aquisição foi anunciada uma semana depois, chocando o mundo dos negócios. O Aurora Dourada, sob a nova gestão da Tanaka Global e a liderança de Clara, seria transformado. Ricardo Monteiro havia perdido seu símbolo de vitória e Clara havia reavido o seu. A batalha havia sido vencida, mas a história de Clara, a garçonete que se tornou uma força no mundo corporativo, estava apenas começando a ser escrita. Ela havia provado que a verdadeira força não reside no poder ou na riqueza, mas na resiliência, na inteligência e na capacidade de se reerguer, não importa quantas vezes tentem derrubá-la. A aquisição do Aurora Dourada pela Tanaka Global, com Clara à frente do projeto de revitalização, foi um marco no mundo dos negócios e um golpe devastador para Ricardo Monteiro. A notícia se espalhou como um incêndio, e o nome de Clara, antes sussurrado em círculos restritos, agora era pronunciado com admiração e respeito em todas as manchetes. Ela se tornou um símbolo de resiliência e de como a inteligência e a determinação podem superar a arrogância e o poder. Clara mergulhou de cabeça na transformação do Aurora Dourada,
O hotel, que antes era um refúgio para ela, agora se tornava seu maior desafio e sua maior paixão. Ela supervisionou cada detalhe, desde a reformulação da arquitetura para incorporar elementos futuristas sem perder a essência clássica, até a implementação de sistemas de inteligência artificial que personalizavam a experiência de cada hóspede. Quartos inteligentes que se adaptavam às preferências de luz e temperatura. Menus de restaurantes que sugeriam pratos com base em gostos anteriores e concierges virtuais que respondiam a qualquer necessidade eram apenas algumas das inovações. A equipe do Aurora Dourada, muitos dos quais Clara conhecia de sua época como garçonete, a recebeu com entusiasmo e lealdade. Eles testemunharam sua ascensão e se sentiam parte de algo grandioso. Clara, por sua vez, garantiu que a transição fosse suave e que o bem-estar de todos fosse priorizado. Ela valorizava cada funcionário, desde o porteiro até o chefe, reconhecendo que o sucesso do hotel dependia do trabalho em equipe e da dedicação de cada um. A grande reinauguração do Aurora Dourada foi um evento espetacular, com a presença de líderes mundiais, empresários influentes e a imprensa internacional. O hotel brilhava, uma fusão perfeita de tradição e inovação. Durante seu discurso, Clara, em um elegante vestido que contrastava com o uniforme de garçonete de seu passado, falou sobre visão, sobre a importância de abraçar o futuro e sobre a crença no potencial humano. Ela não mencionou Ricardo Monteiro, mas sua presença ali, no palco principal do hotel que ele havia perdido, era a maior declaração de vitória. Ricardo, por sua vez, assistia ao evento pela televisão em seu escritório, com o rosto contorcido de raiva. Ele havia tentado de tudo para sabotar o projeto de Clara, espalhando rumores sobre problemas financeiros da Tanaka Global, tentando desviar fornecedores e até mesmo subornar funcionários. Mas Clara havia antecipado cada um de seus movimentos, bloqueando-o a cada passo. A imagem de Clara sorrindo para as câmeras, recebendo aplausos e sendo elogiada como uma visionária, era uma tortura para ele. Sua derrota era pública e humilhante. A perda do Aurora Dourada foi apenas o começo do declínio de Ricardo. Sua reputação, já abalada por outras decisões questionáveis, desmoronou. Acionistas começaram a se afastar, investimentos secaram e seus outros negócios começaram a sofrer. Ele havia se tornado um pária nos mesmos círculos que antes o veneravam. A obsessão por Clara o havia cegado, levando-o a cometer erros estratégicos que custaram caro. Enquanto a estrela de Clara brilhava, a de Ricardo se apagava. Ele se isolou, amargurado e consumido pela raiva. O homem que antes exalava poder e confiança, agora era uma sombra de si mesmo, preso em sua própria teia de ressentimento. Clara, no entanto, não se deleitou com a queda de Ricardo. Sua vitória não era sobre a ruína dele, mas sobre sua própria ascensão. Ela havia provado a si mesma e ao mundo que era capaz de mais do que imaginava. O Aurora Dourada, sob sua liderança, prosperou, tornando-se um modelo de sucesso e inovação no setor. Um dia, enquanto Clara estava em seu escritório no Aurora Dourada, observando o movimento do saguão que ela havia transformado, o Sr. Tanaka entrou. Senhorita Clara, ele disse com seu sorriso discreto, você superou todas as expectativas. O Aurora Dourada é um sucesso estrondoso e sua visão para o futuro da hospitalidade está sendo copiada em todo o mundo. Tenho uma nova proposta para você. Clara o olhou curiosa. Gostaríamos de expandir a divisão de hospitalidade da Tanaka Global globalmente e não consigo pensar em ninguém mais qualificado para liderar essa iniciativa do que você. Queremos que você se torne a CEO da Tanaka Hospitality, uma nova subsidiária com sede aqui no Aurora Dourada, responsável por replicar este sucesso em outras cidades-chave ao redor do mundo. Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da oferta. Era um voto de confiança imenso, um reconhecimento de todo o seu trabalho e dedicação. De uma garçonete que fugia de seu passado, ela se tornaria a CEO de uma multinacional, liderando uma revolução no setor. Senhor Tanaka, ela finalmente disse, um brilho nos olhos. Seria uma honra. Ela havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Não como uma diplomata presa a protocolos, nem como uma garçonete se escondendo,
mas como uma líder visionária, uma estrategista brilhante, que transformava desafios em oportunidades. A história de Clara era um testemunho de que, às vezes, as maiores quedas podem ser o trampolim para os maiores voos, e que a verdadeira força reside na capacidade de se reinventar e de nunca desistir de si mesma. O Aurora Dourada era apenas o começo. A nomeação de Clara como CEO da Tanaka Hospitality foi recebida com entusiasmo no mercado, mas também com a expectativa de que ela replicasse o sucesso estrondoso do Aurora Dourada em escala global. Para Clara, era mais do que um cargo. Era a concretização de uma jornada que a havia levado de uma vida de disfarces e fugas a uma posição de liderança e influência genuínas. O escritório principal da nova subsidiária foi estabelecido no último andar do Aurora Dourada, um lembrete constante do que ela havia conquistado. Seus primeiros meses como CEO foram intensos. Ela montou uma equipe de elite, atraindo talentos de diversas partes do mundo, todos inspirados por sua visão e pela reputação da Tanaka Global. As reuniões eram longas, as viagens frequentes, mas Clara prosperava sob a pressão. Ela aplicava a mesma perspicácia analítica que a tornara uma consultora de sucesso, agora em uma escala muito maior. Cada novo mercado era um quebra-cabeça cultural e econômico a ser desvendado. Cada aquisição, uma oportunidade de infundir a filosofia da Tanaka Hospitality, luxo inovador, sustentabilidade e uma experiência profundamente personalizada. O primeiro grande projeto sob sua nova liderança foi a aquisição e revitalização de uma rede de resorts à beira-mar no Sudeste Asiático. A região era um caldeirão de culturas e um mercado turístico em ascensão, mas também apresentava desafios únicos em termos de logística e sensibilidade cultural. Clara passou semanas imersa na cultura local, conversando com comunidades, entendendo as expectativas dos turistas e as necessidades dos funcionários. Ela insistiu que os novos resorts não fossem apenas cópias do Aurora Dourada, mas que cada um incorporasse a essência e a beleza da cultura local, enquanto integrava a tecnologia de ponta da Tanaka. A inauguração do Santuário das Marés nas Filipinas foi outro triunfo. O resort combinava a arquitetura tradicional com painéis solares discretos, sistemas de purificação de água avançados e um aplicativo de concierge que permitia aos hóspedes reservar excursões sustentáveis e aprender sobre a flora e fauna locais. A imprensa global elogiou a abordagem de Clara, destacando como ela conseguia equilibrar inovação com respeito pelo meio ambiente e pela cultura. Enquanto construía seu império, Clara mantinha-se conectada às suas raízes. Ela visitava frequentemente o Aurora Dourada, conversando com os funcionários, muitos dos quais eram seus antigos colegas. Ela sabia que o sucesso não era apenas sobre números, mas sobre as pessoas que faziam a magia acontecer. Sua liderança era marcada pela empatia, pela escuta ativa e pela capacidade de inspirar lealdade. Ricardo Monteiro, por outro lado, havia se tornado uma figura reclusa. Sua empresa, antes um colosso, estava em sérias dificuldades. A perda do Aurora Dourada havia sido um catalisador, e seus investimentos subsequentes se mostraram desastrosos. Ele era frequentemente visto em artigos de tabloides, não mais como um magnata poderoso, mas como um empresário em declínio, assombrado por suas próprias decisões. A ironia era palpável. Enquanto ele tentava destruir Clara, ele acabou destruindo a si mesmo. Clara, no entanto, raramente pensava nele. Sua mente estava focada no futuro, nos próximos desafios e nas infinitas possibilidades que se abriam diante dela. A vida de Clara, embora preenchida com o trabalho, também encontrava momentos de paz. Ela descobriu uma paixão por colecionar arte contemporânea, uma forma de expressão que a conectava a uma beleza e complexidade diferentes das do mundo corporativo. Ela também se dedicava a mentorar jovens talentos, especialmente mulheres, inspirando-as a perseguir seus sonhos e a não se intimidar por obstáculos. Um dia, durante uma coletiva de imprensa em Londres, uma jornalista perguntou a Clara sobre sua jornada, sobre os desafios que enfrentou e como ela se sentia ao ter alcançado tanto sucesso. Clara sorriu,
um sorriso genuíno e sereno. Minha jornada me ensinou que os maiores obstáculos muitas vezes se tornam os maiores trampolins. Não se trata de evitar as quedas, mas de como você se levanta. E, mais importante, de encontrar um propósito que vá além de si mesmo. Construir algo que inspire, que conecte pessoas e que respeite o mundo ao nosso redor. Isso é o verdadeiro sucesso. Ela havia encontrado não apenas uma carreira, mas um propósito. A garçonete que fugiu de seu passado havia se tornado uma força imparável, uma líder que não apenas construía hotéis, mas também pontes entre culturas e futuros. O mundo era agora seu palco, e Clara estava pronta para continuar a escrever sua própria história, um capítulo de cada vez, com cada nova aquisição e cada novo desafio, solidificando seu legado como uma das mentes mais brilhantes e resilientes de sua geração. Silenciosamente, o tempo tecia novas tramas. Anos se passaram desde que Clara assumiu a liderança da Tanaka Hospitality. Sob sua gestão, a empresa floresceu, expandindo sua presença para todos os continentes. Seus resorts e hotéis não eram apenas estabelecimentos de luxo, mas ecossistemas inovadores que redefiniram a experiência do cliente, integrando tecnologia de ponta, design sustentável e uma profunda imersão cultural. O nome de Clara era sinônimo de excelência e visão no setor de hospitalidade global. Ela se tornou uma figura requisitada em conferências internacionais, uma voz influente em debates sobre o futuro dos negócios e da sustentabilidade. Sua agenda era implacável, mas Clara encontrava um equilíbrio. Ela cultivava um pequeno círculo de amigos leais, pessoas que a conheciam antes de sua ascensão e que valorizavam sua essência, não seu título. A arte continuava sendo seu refúgio, e ela dedicava tempo a causas sociais, especialmente aquelas voltadas para a educação de jovens mulheres em países em desenvolvimento, acreditando firmemente que o conhecimento era a chave para a liberdade. Apesar de toda a sua realização, um capítulo de sua vida permaneceu intocado: o passado que a levou a fugir. A ameaça de Ricardo Monteiro havia se dissipado com sua queda, mas a sombra de seu pai, o diplomata corrupto e as consequências de suas ações ainda pairavam em um canto remoto de sua mente. Ela havia construído uma nova identidade, uma nova vida, mas a ferida da traição e da injustiça nunca havia cicatrizado completamente. Um dia, enquanto Clara revisava relatórios em seu escritório no Aurora Dourada, seu assistente, um jovem talentoso chamado Kenji, entrou com uma expressão séria. Doutora Clara, recebi uma notificação incomum. Parece haver uma investigação reaberta sobre o caso de seu pai, o embaixador Almeida. Clara sentiu um arrepio. O nome de seu pai, que ela raramente ouvia, a transportou de volta para o caos e a vergonha de sua juventude. Reaberta, depois de tantos anos? Por quê? Aparentemente, novas evidências surgiram. Um antigo funcionário do Ministério das Relações Exteriores, que estava envolvido no caso na época, fez uma declaração antes de falecer, alegando que houve manipulação de provas e que seu pai foi, em parte, vítima de uma conspiração política para encobrir outros envolvidos de alto escalão. O coração de Clara acelerou. Uma conspiração. A ideia de que seu pai poderia ter sido, em alguma medida, uma vítima, e não apenas o vilão que ela sempre foi levada a acreditar, era perturbadora. Ela havia passado anos construindo uma vida longe daquela sombra, e agora ela ameaçava retornar. Quem está liderando a investigação? Clara perguntou, a voz tensa. É uma equipe internacional, doutora Clara. E o nome de seu pai foi mencionado em um contexto que sugere que ele pode ter sido usado como bode expiatório para proteger figuras mais poderosas. A declaração do funcionário falecido aponta para a possível participação de um grupo de elite que se beneficiava da corrupção em larga escala. Clara pensou nos anos de ostracismo, na fuga, na vergonha que a perseguiu. Se houvesse uma chance de que a verdade fosse mais complexa, de que seu pai não fosse o único culpado, ou que fosse menos culpado do que se pensava, ela precisava saber. A justiça, afinal, era algo que ela sempre valorizou, mesmo quando ela própria foi vítima de sua ausência. Kenji, Clara disse,
levantando-se e caminhando até a janela, de onde podia ver a cidade que ela havia conquistado. Quero todos os detalhes sobre essa investigação. Contate meus advogados e diga-lhes para monitorar de perto. Se há uma chance de que a verdade seja revelada, eu quero que ela seja. E se meu pai foi injustiçado, de alguma forma, eu quero que isso seja corrigido. A decisão não foi fácil. Envolver-se novamente com seu passado diplomático significava arriscar a paz que ela havia construído. Mas Clara não era mais a jovem assustada que fugia. Ela era uma CEO global, uma mulher de poder e influência. Ela tinha recursos, conexões e uma determinação inabalável. A reabertura do caso de seu pai não era apenas uma questão de justiça para ele, mas também para ela mesma. Era uma oportunidade de finalmente confrontar os fantasmas de seu passado, de entender a verdade completa e, talvez, de encontrar um fechamento para a ferida que a impulsionou por tantos anos. A batalha pelo Aurora Dourada havia sido uma revanche pessoal. Esta nova batalha pela verdade era sobre a redenção de uma família e, em última instância, a sua própria. O jogo havia mudado novamente e Clara estava pronta para jogar. A decisão de Clara de mergulhar no passado de seu pai não foi impulsiva, mas uma escolha ponderada de uma mulher que havia aprendido a enfrentar seus medos de frente. Ela sabia que a verdade poderia ser dolorosa e que desenterrar velhas feridas políticas era um território perigoso. No entanto, a possibilidade de que seu pai tivesse sido injustiçado e que sua própria vida tivesse sido moldada por uma mentira era algo que ela não podia ignorar. Seus advogados, uma equipe de renome internacional com experiência em casos complexos de corrupção e crimes de colarinho branco, foram imediatamente acionados. Eles começaram a trabalhar em conjunto com a equipe de investigação internacional, que já havia iniciado a reanálise dos documentos e depoimentos antigos. Clara exigiu acesso total a todas as informações e recursos, usando sua influência e os vastos recursos da Tanaka Global para garantir que nada fosse deixado de lado. As primeiras semanas foram um turbilhão de reuniões virtuais e análises de documentos. Clara se viu imersa em relatórios governamentais antigos, transcrições de interrogatórios e artigos de jornais da época, muitos dos quais ela havia evitado ler por anos. A cada página, ela sentia uma mistura de raiva e tristeza. A imagem do pai que ela tinha, construída sobre a vergonha e o silêncio, começava a rachar, revelando camadas de complexidade que ela nunca havia imaginado. A investigação revelou que o funcionário falecido que fez a declaração final era um ex-assistente de um ministro influente na época, que havia sido misteriosamente afastado do cargo logo após o escândalo de seu pai. A declaração pedia que procurassem um diário que ele mantinha, escondido em um cofre em um banco suíço, que conteria detalhes sobre a conspiração. A busca pelo diário se tornou o foco principal. Era uma corrida contra o tempo e contra as forças que, presumivelmente, não queriam que a verdade viesse à tona. Clara mobilizou uma equipe de investigadores particulares e especialistas em segurança cibernética para rastrear o cofre e garantir que seu conteúdo fosse recuperado em segurança. A tensão era palpável, pois eles sabiam que estavam mexendo com pessoas poderosas que tinham interesse em manter o passado enterrado. Enquanto isso, a vida profissional de Clara continuava em ritmo acelerado. Ela estava no meio de negociações para uma grande expansão da Tanaka Hospitality no Oriente Médio, um projeto que exigia toda a sua atenção. Equilibrar as demandas de seu império global com a intensa investigação pessoal era exaustivo, mas Clara se recusava a ceder. Ela delegava com maestria, confiava em sua equipe e usava cada momento livre para analisar as informações que chegavam sobre o caso de seu pai. A pressão era imensa. Houve tentativas sutis de intimidação, vazamentos de informações falsas sobre a Tanaka Global na imprensa, ataques cibernéticos menores aos sistemas da empresa e até mesmo um incidente em que um de seus advogados foi seguido. Clara não se deixou abalar. Ela havia enfrentado Ricardo Monteiro e saído vitoriosa. Ela não se curvaria a táticas covardes. Finalmente, após semanas de busca meticulosa, a equipe de Clara localizou o cofre na Suíça.
Com as devidas permissões legais e sob forte esquema de segurança, o diário foi recuperado. Era um volume antigo com páginas amareladas e caligrafia apertada. Clara segurou-o nas mãos, sentindo o peso de anos de segredos. A leitura do diário foi um choque. Ele detalhava uma rede intrincada de corrupção em níveis altíssimos do governo, envolvendo figuras que ainda detinham grande poder. Seu pai, o embaixador Almeida, havia descoberto parte dessa rede e tentado denunciá-la internamente. Em vez de ser apoiado, ele foi silenciado e transformado em bode expiatório, com provas forjadas para incriminá-lo e desviar a atenção dos verdadeiros arquitetos do esquema. O diário continha nomes, datas, locais e detalhes que ligavam a conspiração a uma organização secreta que operava nas sombras, controlando fluxos de dinheiro e influenciando decisões políticas. A revelação foi devastadora e libertadora ao mesmo tempo. A dor da injustiça era palpável, mas a verdade trazia consigo uma clareza que Clara nunca havia sentido. Seu pai não era o monstro que ela fora levada a crer. Ele havia sido uma vítima, um homem que tentou fazer o certo e pagou um preço terrível por isso. Clara fechou o diário, seus olhos fixos na capa. A batalha pela reputação de seu pai e pela justiça completa estava apenas começando. Ela sabia que enfrentar essa organização secreta seria muito mais perigoso do que qualquer desafio de negócios que já havia enfrentado. Mas agora, com a verdade em suas mãos, ela estava mais determinada do que nunca a lutar. O passado, que a havia impulsionado a construir seu império, agora a chamava para uma nova e perigosa missão: desmascarar a verdade e, finalmente, limpar o nome de seu pai. Com o diário em mãos, Clara sentiu o peso de uma verdade que havia sido enterrada por décadas. A raiva e a tristeza se misturavam com uma determinação fria. Não era apenas sobre limpar o nome de seu pai. Era sobre desmantelar uma rede de poder corrupta que operava nas sombras e que havia destruído vidas, incluindo a de sua própria família. Ela sabia que essa batalha seria diferente de todas as outras, muito mais perigosa do que qualquer aquisição corporativa ou rivalidade empresarial. Sua primeira ação foi reunir sua equipe jurídica e de segurança em uma sala de conferências altamente protegida no Aurora Dourada. O diário foi digitalizado e suas informações criptografadas e distribuídas entre um seleto grupo de confiança. Clara explicou a gravidade da situação, a existência da organização secreta e a necessidade de agir com extrema cautela e discrição. Ela enfatizou que a segurança de todos era primordial. Esta não é uma simples batalha legal, Clara declarou, sua voz calma, mas firme. É uma guerra contra uma entidade que opera fora das leis, com tentáculos em todos os níveis de poder. Nossos passos devem ser calculados. Cada movimento estratégico. Não podemos subestimar a capacidade deles de retaliar. A equipe começou a traçar um plano multifacetado. A primeira fase seria a validação forense do diário e a coleta de provas adicionais para corroborar as informações contidas nele. Isso significava rastrear os nomes mencionados, investigar suas conexões e encontrar evidências tangíveis de suas atividades ilegais. Clara sabia que precisariam de mais do que apenas um diário para derrubar uma organização tão enraizada. Ela mobilizou seus contatos mais confiáveis no mundo da inteligência e da investigação privada. A rede que ela havia construído ao longo dos anos, inicialmente para proteger seus negócios e sua própria identidade, agora seria usada para expor a verdade. Especialistas em análise de dados, ex-agentes de inteligência e hackers éticos foram discretamente contratados, formando uma força-tarefa dedicada a desvendar os segredos da organização. O desafio era imenso. A organização, referida no diário como o Círculo das Sombras, parecia ter uma estrutura horizontal, com membros de alto escalão espalhados por diferentes setores: política, finanças, mídia e até mesmo o judiciário. Suas operações eram complexas, envolvendo lavagem de dinheiro, tráfico de influência e manipulação de mercados. A cada nova descoberta, Clara percebia a profundidade da teia que seu pai havia tentado desvendar. Enquanto a investigação avançava,
Clara mantinha sua rotina profissional. Ela não podia dar qualquer indício de que estava envolvida em algo tão explosivo. As negociações no Oriente Médio foram concluídas com sucesso, e a Tanaka Hospitality continuou sua expansão global, servindo como uma fachada perfeita para suas atividades secretas. Ela usava suas viagens de negócios como oportunidades para se encontrar com seus investigadores em locais discretos, longe dos olhos curiosos. A pressão sobre Clara era imensa. Noites sem dormir eram comuns, preenchidas com a análise de relatórios e a elaboração de estratégias. Ela sentia o perigo se aproximando, a cada passo que dava, a cada fio que puxava. Em um momento, um de seus investigadores descobriu que a organização havia tentado, sem sucesso, acessar os registros bancários de seu pai, indicando que eles estavam cientes de que algo estava sendo desenterrado. Apesar do risco, Clara não vacilou. A imagem de seu pai, um homem que ela agora via como um herói trágico, a impulsionava. Ela se lembrava da vergonha que sentiu quando criança, da vida que teve que abandonar, e isso alimentava sua determinação. Ela não era mais a jovem assustada que fugia. Era a CEO de um império, uma mulher que havia construído sua própria fortuna e sua própria força. Não vamos parar até que cada um deles seja exposto, Clara disse à sua equipe em uma reunião, seus olhos fixos em um mapa das conexões da organização. Eles se esconderam nas sombras por tempo demais. É hora de trazer a luz. A batalha pela verdade seria longa e árdua, mas Clara estava pronta. Ela havia passado a vida inteira se preparando para um desafio como este, forjando resiliência e inteligência em cada obstáculo superado. O jogo havia se tornado pessoal, e Clara, a estrategista implacável, estava determinada a vencer, não apenas por seu pai, mas por todos aqueles que haviam sido vítimas do Círculo das Sombras. A investigação do Círculo das Sombras progredia lenta e dolorosamente, como desvendar uma teia de aranha antiga e pegajosa. A equipe de Clara, composta por mentes brilhantes e corajosas, trabalhava incansavelmente. Eles rastreavam transações financeiras obscuras, decifravam comunicações criptografadas e entrevistavam discretamente ex-funcionários e associados dos nomes listados no diário. Cada nova peça do quebra-cabeça revelava a escala assustadora da influência do círculo. Eles não eram apenas corruptos, eram manipuladores mestres, capazes de moldar a opinião pública, influenciar eleições e até mesmo silenciar vozes dissidentes de forma brutal. Clara sentia o cerco se apertar. As tentativas de intimidação se tornaram mais diretas. Um artigo anônimo e difamatório sobre a Tanaka Hospitality apareceu em um blog de notícias obscuro, insinuando práticas comerciais antiéticas. Em seguida, um dos servidores de sua equipe de investigação foi alvo de um ataque cibernético sofisticado, que por pouco não comprometeu os dados coletados. Clara sabia que estavam chegando perto. O círculo estava sentindo sua presença. A maior preocupação de Clara era a segurança de sua equipe e de seus entes queridos. Ela havia implementado protocolos de segurança rigorosos, mas a paranoia era uma companheira constante. Kenji, seu fiel assistente, que estava a par de uma parte da investigação, começou a receber e-mails ameaçadores. Clara reforçou a segurança pessoal de todos os envolvidos, instalando sistemas de vigilância e contratando guarda-costas discretos. Em meio a essa atmosfera de crescente tensão, ocorreu um incidente que solidificou a determinação de Clara. Durante uma viagem a Genebra para uma reunião de negócios, ela foi abordada por um homem em um café. Ele parecia um empresário comum, mas seus olhos carregavam uma frieza calculista. Doutora Almeida, ele começou, sua voz baixa e controlada. Admiro sua persistência, mas há limites para o que se pode desenterrar sem consequências. Clara não demonstrou surpresa, mantendo uma expressão neutra. Não sei do que está falando. O homem sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Seu pai era um homem ambicioso, mas ingênuo. Ele não entendeu a natureza do jogo. Você, por outro lado, parece ter uma compreensão mais aguçada, mas mesmo os mais espertos podem tropeçar. Ele fez uma pausa, seus olhos perfurando os dela.
Pense nas pessoas que você se importa, naqueles que trabalham para você. Eles são vulneráveis, e o mundo dos negócios é cruel com quem se distrai. Ele deixou um pequeno envelope sobre a mesa antes de se levantar e se afastar. Dentro, Clara encontrou uma fotografia, uma imagem de Kenji sorrindo saindo de sua casa na manhã anterior. Era uma mensagem clara, fria e inequívoca. A raiva borbulhou em Clara. Eles haviam cruzado uma linha. A ameaça direta à sua equipe era um ataque pessoal. Ela não era mais apenas a filha buscando justiça, era uma líder protegendo seus próprios. O medo que ela sentia foi rapidamente substituído por uma fúria controlada. Ao retornar ao Aurora Dourada, Clara convocou uma reunião de emergência com sua equipe de segurança e os investigadores principais. Ela mostrou a fotografia e a sala ficou em silêncio. Eles não estão brincando, Clara afirmou, sua voz um fio de aço. Eles querem nos parar, mas não vamos ceder. Esta é a prova de que estamos no caminho certo. Eles estão desesperados. Ela então revelou uma parte de seu plano que havia mantido em segredo até então. Chegou a hora de usar o que temos. Não podemos mais operar apenas nas sombras. Precisamos de uma estratégia para expor o círculo publicamente, de uma forma que os impeça de retaliar impunemente. Precisamos de um momento de verdade que seja tão devastador que eles não consigam se recuperar. A equipe começou a trabalhar em uma nova fase da operação, a criação de um dossiê irrefutável, meticulosamente organizado e apoiado por provas concretas que seria lançado ao público e às autoridades globais de forma simultânea e impactante. O objetivo não era apenas provar a inocência de seu pai, mas desmantelar a organização por completo. Clara sabia que essa seria a fase mais perigosa. O círculo das sombras não recuaria, mas ela também sabia que não havia mais volta. A luta pela verdade e pela justiça havia se tornado sua missão, e ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse em seu caminho. O tabuleiro estava montado, e o jogo final estava prestes a começar. A fase final da operação para expor o Círculo das Sombras era um balé de precisão e nervos de aço. A equipe de Clara trabalhava em um ritmo frenético, transformando a montanha de provas. O diário, as transações financeiras rastreadas, os depoimentos secretos e as gravações ocultas, em um dossiê digital impecável. Cada documento era verificado e autenticado por múltiplas fontes, garantindo que não houvesse brechas para descreditar a verdade. Eles criaram um sistema de distribuição em cascata, programado para liberar o dossiê simultaneamente para as maiores agências de notícias do mundo, órgãos de investigação internacionais como a Interpol e o Tribunal Penal Internacional, e uma plataforma de jornalismo investigativo independente, garantindo que a informação se espalhasse antes que pudesse ser contida. Clara sentia o ar rarefeito ao seu redor. A cada dia que se aproximava do lançamento, a pressão aumentava exponencialmente. As ameaças do círculo se tornaram mais audaciosas. Um de seus advogados foi alvo de um acidente de carro acidental, do qual escapou por pouco. A Tanaka Hospitality enfrentou uma auditoria fiscal surpresa e sem precedentes, claramente orquestrada para desviar sua atenção e recursos. A vida de Clara se tornou uma fortaleza de segurança, com cada movimento monitorado e cada comunicação criptografada. Ela dormia pouco, alimentada por café e pela adrenalina, mas sua mente permanecia afiada, seus olhos fixos no objetivo. Um dia, enquanto revisava os últimos detalhes do dossiê, Kenji entrou em seu escritório, pálido. Doutora Clara, houve uma tentativa de invasão no servidor principal. Eles quase conseguiram. Nossos especialistas dizem que foi um ataque de nível estatal. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo o frio do perigo. Eles estão desesperados, Kenji. Isso significa que estamos mais perto do que nunca. Ela olhou para a tela onde o cronômetro para o lançamento do dossiê marcava menos de 24 horas. Aumente a segurança em 10 vezes. Se eles tentarem algo de novo, quero que sejam pegos. A noite anterior ao momento de verdade foi a mais longa da vida de Clara. Ela se sentou em seu escritório no Aurora Dourada, as luzes da cidade cintilando lá fora, refletindo a calma aparente que desmentia a tempestade iminente.
Ela pegou uma antiga fotografia de seu pai, um homem sorridente e orgulhoso, antes que a sombra da corrupção o consumisse. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Não era apenas por ele, mas por todas as vítimas de injustiça, por todos os que foram silenciados. Às 09:00 AM, horário de Genebra, o mundo acordou com um terremoto digital. O dossiê de Clara, intitulado O Círculo das Sombras, uma rede global de corrupção e poder, foi liberado. Em questão de minutos, as manchetes explodiram. Nomes de políticos influentes, magnatas financeiros e figuras de mídia proeminentes foram expostos, com provas irrefutáveis de suas ligações com a organização secreta. As acusações de lavagem de dinheiro, tráfico de influência, extorsão e até mesmo assassinatos políticos chocaram o público. A história do embaixador Almeida, o pai de Clara, foi contada em detalhes, não como o vilão corrupto que a história oficial pintou, mas como um homem que tentou expor a verdade e foi brutalmente silenciado. O diário, com sua caligrafia apertada e seus detalhes sombrios, era a peça central da narrativa, validada por centenas de páginas de evidências corroboradoras. O caos se instalou. Bolsas de valores despencaram. Governos emitiram declarações de emergência e prometeram investigações imediatas. Os nomes expostos tentaram, em pânico, negar as acusações, mas a avalanche de provas era esmagadora. A mídia global estava em um frenesi e as redes sociais explodiram com a indignação pública. Clara observava tudo de seu escritório, o silêncio quebrado apenas pelo som dos noticiários em várias telas. Ela sentiu um alívio profundo, mas também uma exaustão avassaladora. A batalha havia sido travada e a verdade havia sido revelada. No entanto, ela sabia que a guerra ainda não havia terminado. O círculo das sombras, embora ferido, ainda existia, e suas reações seriam imprevisíveis. Ainda havia o risco, a retaliação. Mas por um momento, apenas um momento, Clara permitiu-se sentir a vitória. A sombra que a perseguiu por toda a vida havia sido dissipada pela luz da verdade. Seu pai, onde quer que estivesse, finalmente teria seu nome limpo. E Clara, a mulher que fugiu de seu passado, agora o havia confrontado, e com coragem e inteligência o havia reescrito. O mundo mergulhou em um caos sem precedentes após a divulgação do dossiê. Os dias que se seguiram ao momento de verdade foram marcados por uma série de eventos sísmicos. Mandados de prisão foram emitidos em várias capitais, levando à detenção de figuras outrora intocáveis. Ministros renunciaram em massa, CEOs foram afastados de suas posições e bancos de investimento foram colocados sob investigação rigorosa. A indignação pública era um incêndio incontrolável, alimentada por protestos nas ruas e um clamor por justiça que ecoava em todos os continentes. O Círculo das Sombras, agora exposto em sua brutalidade e alcance, tentava desesperadamente conter a hemorragia. Notícias falsas sobre a credibilidade do dossiê foram plantadas, tentativas de desviar a atenção para outros escândalos foram orquestradas, e até mesmo uma campanha de difamação contra Clara e sua equipe foi lançada. No entanto, a solidez das provas, meticulosamente verificadas e corroboradas, era inabalável. A verdade, uma vez libertada, não podia ser facilmente aprisionada novamente. Clara observava a tempestade de seu quartel-general seguro no Aurora Dourada. A exaustão era imensa, mas a sensação de dever cumprido era um bálsamo. Seu pai, o embaixador Almeida, era agora visto como um mártir, um herói que se sacrificou na luta contra a corrupção. Obituários póstumos e artigos de homenagem inundaram a imprensa, reescrevendo sua história e limpando seu nome de forma definitiva. Para Clara, era o fechamento que ela buscava por toda a vida. A ferida, embora ainda presente, começava a cicatrizar. No entanto, a vigilância de Clara não diminuiu. Ela sabia que uma organização tão poderosa e arraigada não se desintegraria sem uma última e violenta tentativa de sobrevivência. O Círculo das Sombras era como uma fera encurralada, e feras encurraladas são as mais perigosas. Eles não vão simplesmente aceitar a derrota, doutora Clara, alertou um de seus chefes de segurança,
um ex-agente de inteligência com cicatrizes visíveis e invisíveis. Eles perderam muito, mas ainda têm recursos e contatos. Vão tentar nos atingir onde dói mais. A premonição se concretizou de uma forma que Clara não esperava, mas para a qual estava, de certa forma, preparada. O ataque não veio na forma de uma bomba ou um tiro, mas de uma manobra financeira e tecnológica devastadora. Uma semana após o lançamento do dossiê, os sistemas da Tanaka Global foram alvo de um ataque coordenado e sem precedentes. Não era um simples ataque cibernético para roubar dados, era um ato de sabotagem total. Servidores foram corrompidos, bancos de dados foram apagados e as redes de comunicação da empresa foram paralisadas. Simultaneamente, uma série de transações financeiras fraudulentas foi iniciada em nome da Tanaka, visando drenar fundos e desestabilizar suas operações globais. A intenção era clara: destruir o império que Clara havia construído, como retaliação por ter destruído o deles. O ataque foi rápido e brutal. Em poucas horas, a Tanaka Global, que antes parecia inabalável, estava de joelhos. As ações da empresa despencaram, investidores entraram em pânico e a mídia, que antes a elogiava, agora questionava a segurança de seus sistemas e a integridade de suas operações. Clara reagiu com a frieza de uma estrategista militar. Ela havia antecipado uma retaliação, talvez não nessa escala, mas havia preparado contingências. Sua equipe de TI de elite, que já estava em alerta máximo, foi imediatamente acionada. Eles haviam construído um plano B robusto, com backups de dados em servidores isolados e protocolos de recuperação de desastres. Não entrem em pânico. Clara instruiu sua equipe, sua voz calma e autoritária, mesmo enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Eles nos atingiram forte, mas não nos destruíram. Ativem o protocolo Phoenix. Vamos reconstruir e vamos contra-atacar. O protocolo Phoenix era o plano de Clara para uma recuperação rápida e um contra-ataque decisivo. Envolvia não apenas a restauração dos sistemas, mas também o rastreamento dos atacantes e a utilização de cada ataque como uma oportunidade para expor ainda mais as operações do Círculo. A batalha pela verdade havia terminado, mas a guerra pela sobrevivência e pela justiça final estava longe de acabar. Clara, a CEO implacável e a filha vingadora, estava pronta para a próxima fase. O Círculo das Sombras havia declarado guerra total, e Clara estava mais do que disposta a aceitar o desafio. O protocolo Phoenix foi ativado com uma eficiência quase militar. A equipe de TI da Tanaka Global, liderada por um gênio da computação chamado Hiroshi, trabalhou sem parar, dia e noite, em uma corrida contra o tempo. Eles isolaram os sistemas comprometidos, restauraram dados de backups criptografados e, mais importante, rastrearam a origem do ataque. Não era uma nação-estado, mas um grupo de hackers de elite, mercenários digitais, claramente contratados pelo que restava do Círculo das Sombras. A assinatura digital, embora disfarçada, tinha traços que a equipe de Clara já havia encontrado em ataques anteriores, ligando-os diretamente à organização. Enquanto Hiroshi e sua equipe lutavam para restaurar a infraestrutura digital da Tanaka, Clara enfrentava a tempestade no fronte público e financeiro. As ações da empresa continuavam em queda livre e a mídia estava em um frenesi, questionando a liderança de Clara e a viabilidade da Tanaka Global. Analistas de mercado previam o fim do império que ela havia construído. Clara, no entanto, não se abalou. Ela convocou uma coletiva de imprensa global, uma jogada ousada que a colocaria diretamente na linha de fogo. Com sua postura impecável e olhar determinado, ela se apresentou diante de centenas de jornalistas e milhões de espectadores. A Tanaka Global foi alvo de um ataque cibernético e financeiro sem precedentes. Ela começou, sua voz ecoando pelo auditório. Este ataque não é aleatório. É uma retaliação direta do Círculo das Sombras, a mesma organização criminosa que meu pai tentou expor e que foi revelada ao mundo por meio do dossiê que divulgamos. A sala ficou em silêncio. A ousadia de Clara em ligar o ataque diretamente ao Círculo chocou a todos. Ela então apresentou evidências preliminares que sua equipe havia reunido, mostrando as ligações entre os hackers e os membros remanescentes da organização.
Eles tentaram nos silenciar, tentaram nos destruir. Clara continuou, sua voz ganhando força. Mas falharam. A Tanaka Global não apenas se recuperará, como sairá mais forte. E usaremos cada pedaço de informação que obtivermos desse ataque para garantir que os responsáveis sejam levados à justiça. Ela anunciou o lançamento de uma força-tarefa de segurança cibernética global, composta por especialistas de várias nações, com o objetivo de desmantelar as operações digitais do Círculo das Sombras e prender os hackers por trás do ataque. Clara também revelou que a Tanaka Global estava implementando um novo sistema de segurança de ponta, desenvolvido em colaboração com as mentes mais brilhantes do setor, que tornaria a empresa imune a futuros ataques. A coletiva de imprensa foi um divisor de águas. A confiança do público, abalada inicialmente, começou a se restaurar. A ousadia e a transparência de Clara transformaram a crise em uma oportunidade. Governos e agências de segurança, que já estavam investigando o Círculo das Sombras, ofereceram apoio à força-tarefa de Clara, vendo a oportunidade de desferir um golpe final na organização. Enquanto a recuperação da Tanaka Global ganhava força, a caça aos membros remanescentes do Círculo das Sombras se intensificou. A equipe de Clara, agora com o apoio de agências governamentais, começou a desmantelar as células operacionais da organização em todo o mundo. Prisões foram feitas em vários países, e as redes de lavagem de dinheiro foram desmanteladas. Ainda assim, Clara sabia que o verdadeiro poder do Círculo residia em seus líderes mais esquivos, aqueles que operavam nas sombras mais profundas. Ela tinha um nome em mente, um nome que aparecia repetidamente nas entrelinhas do diário de seu pai e nas investigações. Um homem conhecido apenas como o Arquiteto. Ele era o cérebro por trás da organização, o estrategista que manipulava os fios de poder de forma invisível. A equipe de Hiroshi, ao rastrear o ataque cibernético, encontrou um rastro digital que levava a um servidor seguro em uma ilha remota no Pacífico. Era um local impenetrável, uma fortaleza digital que servia como o último refúgio do Círculo das Sombras, e Clara suspeitava a base de operações do Arquiteto. A batalha final não seria travada em salas de reuniões ou tribunais, mas nas profundezas da internet e possivelmente em um confronto direto. Clara, a mulher que havia se transformado de uma fugitiva em uma força imparável, estava pronta para caçar o Arquiteto e, finalmente, erradicar o Círculo das Sombras de uma vez por todas. A justiça para seu pai e para todas as vítimas estava ao seu alcance, e ela não descansaria até que fosse alcançada. A ilha remota no Pacífico, um ponto quase invisível no vasto azul do oceano, tornou-se o epicentro da atenção de Clara. O Arquiteto era mais do que um nome. Era a personificação da mente por trás de décadas de corrupção e manipulação. Hiroshi e sua equipe cibernética haviam conseguido não apenas rastrear o servidor, mas também interceptar fragmentos de comunicações que confirmavam a presença do Arquiteto no complexo fortificado da ilha. Era uma fortaleza de alta tecnologia, protegida por sistemas de defesa avançados e uma pequena, mas leal, milícia privada. Clara sabia que uma abordagem direta seria suicídio. A inteligência bruta e a força militar não seriam suficientes contra um adversário que operava com a sutileza de um fantasma. A estratégia exigia precisão cirúrgica, uma combinação de infiltração tática e desativação digital. Ela convocou uma equipe de elite. Hiroshi, cuja genialidade em cibersegurança seria crucial para desativar os sistemas da ilha, Kenji, cuja lealdade e habilidades de organização seriam inestimáveis, e um pequeno grupo de especialistas em segurança e infiltração, ex-operativos de forças especiais, que haviam sido discretamente contratados e testados por sua confiabilidade e discrição. Não vamos cometer o erro deles, Clara instruiu a equipe em uma reunião secreta no subsolo do Aurora Dourada, um espaço que parecia mais um bunker de comando do que um escritório. Não é sobre força bruta, mas sobre inteligência. Vamos desmantelar sua rede de dentro para fora e só então confrontá-lo. A viagem para a ilha foi meticulosamente planejada.
Eles usaram um iate de pesquisa disfarçado, navegando por águas internacionais para evitar detecção. A tensão a bordo era palpável. Cada membro da equipe revisava seus planos, calibrando equipamentos e repassando cenários potenciais. Clara passava horas estudando mapas topográficos da ilha, esquemas do complexo e padrões de patrulha. Ela podia sentir a proximidade do fim, a culminação de sua jornada. Ao se aproximarem, a ilha revelou-se uma massa de rocha vulcânica e vegetação densa, pontuada por antenas de comunicação e torres de vigilância que se erguiam discretamente da folhagem. O complexo principal estava aninhado no centro, uma fortaleza moderna que se fundia com a paisagem. A aura de isolamento e invulnerabilidade era quase opressora. Eles construíram um ninho de víboras, murmurou um dos especialistas em segurança, observando a ilha através de binóculos de alta potência. Será um desafio. Hiroshi estava concentrado em seus monitores, seus dedos voando sobre o teclado. Os firewalls são robustos, doutora Clara, mas há uma pequena brecha que podemos explorar. Um antigo sistema de controle de tráfego aéreo que eles não atualizaram completamente. É nossa porta de entrada digital. O plano de Clara era audacioso. Uma pequena equipe de infiltração, liderada por ela mesma, desembarcaria sob o manto da noite, enquanto Hiroshi, a bordo do iate, tentaria desativar as defesas digitais da ilha. A sincronia seria vital. Se Hiroshi falhasse, a equipe em terra estaria em sério perigo. Na noite da infiltração, o céu estava coberto por nuvens, proporcionando a escuridão perfeita. O pequeno bote inflável deslizou silenciosamente pela água em direção à costa rochosa. Clara sentiu o vento salgado em seu rosto, o cheiro da maresia misturado com a tensão da missão. Ela estava vestida com equipamento tático leve, mas seu verdadeiro armamento era sua mente afiada e sua determinação inabalável. Ao pisarem em terra, a equipe se moveu como sombras. Cada passo era calculado, cada movimento preciso. O silêncio da ilha era quebrado apenas pelo som das ondas e, ocasionalmente, pelo canto distante de pássaros noturnos. Eles se aproximavam do perímetro do complexo, onde as luzes de segurança piscavam em intervalos regulares. Clara olhou para o complexo, sentindo o peso de tudo o que a havia levado até ali. A memória de seu pai, a dor da injustiça, a luta para limpar seu nome e a promessa de desmantelar o círculo das sombras para sempre. O arquiteto estava ali, o último bastião de uma era de escuridão. E Clara estava pronta para derrubá-lo. O confronto final estava a apenas alguns metros de distância. A equipe de Clara moveu-se com a precisão de um relógio, cada membro ciente do papel vital que desempenhava. O perímetro do complexo era uma teia de sensores infravermelhos e câmeras de alta resolução. No entanto, Hiroshi, a bordo do iate, estava no comando de sua própria batalha digital. Seus dedos dançavam sobre o teclado, explorando a brecha no sistema de controle de tráfego aéreo, uma porta de entrada inesperada para a rede fortificada do arquiteto. Estou dentro. A voz de Hiroshi ecoou nos comunicadores de Clara, baixa e tensa. Desativando as câmeras do setor leste e os sensores de movimento por 60 segundos. Entrem agora. Clara deu o sinal e a equipe de infiltração se lançou. Eles rastejaram sob os feixes invisíveis, movendo-se com agilidade impressionante. A adrenalina pulsava nas veias de Clara, mas sua mente permanecia clara, focada no objetivo. Eles alcançaram a parede externa do complexo, uma estrutura de concreto reforçado e aço. Porta de serviço, setor leste, sussurrou um dos especialistas em segurança, apontando para uma entrada dissimulada. Parece que o arquiteto confia demais em seus sistemas digitais. Hiroshi confirmou. Estou sobrecarregando o sistema de travamento eletrônico. Vai abrir em 10 segundos. Um clique audível, seguido por um rangido metálico, anunciou a abertura da porta. A equipe entrou no complexo, emergindo em um corredor escuro e silencioso. O ar estava frio e estéril, com um leve cheiro de ozônio. Eles se moveram por uma série de corredores labirínticos, cada um levando-os mais fundo no coração da fortaleza. Enquanto avançavam, Hiroshi continuava a desativar sistemas internos, criando janelas de oportunidade.
Alarmes foram silenciados. Portas foram destravadas remotamente. A cada passo, Clara sentia que estavam se aproximando do arquiteto, como se o ar ficasse mais denso com a presença dele. Eles chegaram a uma grande sala de controle, repleta de monitores e equipamentos de comunicação. Era o centro nervoso da ilha. Um guarda solitário estava de costas para eles, absorto em uma tela. O especialista em segurança agiu rapidamente, neutralizando-o sem um som. "Ele está aqui", disse Kenji, apontando para uma porta de aço maciço no fundo da sala, a única sem identificação. "Sinto isso", Clara assentiu. "Hiroshi, você consegue desativar essa porta?" Houve uma pausa tensa. "É diferente, doutora Clara. Mais camadas de segurança. Parece ter um sistema de backup manual. Vou precisar de mais tempo. E talvez uma distração." Foi então que o alarme soou. Não era um alarme generalizado, mas um sinal de alerta de um setor que Hiroshi não havia conseguido desativar a tempo. O arquiteto havia percebido a invasão. "Temos companhia", disse o especialista em segurança, apontando para os monitores que agora mostravam figuras armadas correndo pelos corredores. "Eles estão vindo." Clara tomou uma decisão rápida. "Kenji, você e a equipe de segurança protejam esta sala. Mantenham-nos afastados. Hiroshi, concentre-se na porta." "Eu vou entrar." Kenji hesitou. "Doutora Clara, é muito perigoso. O arquiteto pode estar armado ou ter armadilhas." "Eu sei", respondeu Clara, sua voz firme. "Mas essa é a minha luta. A verdade tem que confrontá-lo cara a cara." Enquanto Kenji e os outros se preparavam para o confronto iminente, Clara se aproximou da porta de aço. Hiroshi, com um suor frio na testa, trabalhou febrilmente no teclado. As luzes da sala piscaram, indicando a sobrecarga do sistema. Finalmente, com um zumbido eletrônico e um estalo, a porta se abriu lentamente, revelando um escritório espaçoso e elegantemente decorado. A iluminação era suave e uma grande mesa de madeira escura dominava o centro. Sentado à mesa, de costas para a porta, estava uma figura esguia com cabelos grisalhos e ombros largos. Ele estava olhando para um tablet, aparentemente alheio ao caos que se desenrolava do lado de fora. O arquiteto. Clara entrou na sala, a arma em punho, mas com a voz calma e carregada de uma vida inteira de dor e determinação. "Acabou, arquiteto." A figura se virou lentamente, revelando um rosto envelhecido, mas com olhos incrivelmente perspicazes e um sorriso sutil, quase divertido. Ele não parecia surpreso. "Doutora Almeida", disse ele, sua voz suave, mas com uma autoridade inegável. "Eu esperava por você. Ou, devo dizer, por sua inevitabilidade." Ele fez um gesto em direção a uma cadeira à sua frente. "Por favor, sente-se. Temos muito a conversar." Clara não abaixou a arma, mas sentiu um arrepio. A calma do arquiteto era mais perturbadora do que qualquer ameaça. A batalha final não seria apenas de força, mas de mentes. Clara não se moveu, a arma firme em suas mãos, o olhar fixo no homem à sua frente. A calma do arquiteto era um desafio, uma armadilha sutil. Ele não parecia um criminoso encurralado, mas um mestre de xadrez que acabara de fazer sua última jogada. "Não me surpreende que você tenha chegado até aqui, doutora Almeida", ele disse, gesticulando para a cadeira novamente, um sorriso enigmático nos lábios. "Você é de fato a peça mais interessante que surgiu neste tabuleiro em décadas, uma digna adversária." "Não sou sua adversária, arquiteto. Sou a justiça que você tentou evitar", Clara respondeu, sua voz fria, sem vacilar. "Você destruiu vidas, manipulou nações, tudo por uma visão distorcida de controle." "Controle é a única verdade, doutora Almeida", ele retrucou, seus olhos brilhando com uma convicção perturbadora. "O caos é a natureza humana. Eu apenas organizei esse caos, criei uma ordem onde não havia nenhuma. Seu pai, ele era um idealista, queria derrubar o que ele via como corrupção, mas não entendia que a corrupção é o lubrificante que faz o mundo girar." Clara sentiu um arrepio. A mente do arquiteto era um labirinto de lógica perversa. Meu pai acreditava na verdade, e a verdade foi a sua ruína. A verdade é uma ferramenta, doutora Almeida, assim como a mentira, ele disse, com um suspiro quase melancólico.
Mas você subestimou minha previsibilidade. Sabia que viria. Sabia que derrubaria meu império visível. Ele fez uma pausa, e um brilho de triunfo surgiu em seus olhos. Mas o Círculo das Sombras não é uma organização. É uma ideia. E ideias são imortais. Ele apontou para o tablet em sua mesa. Enquanto você estava ocupada com seu dossiê e seus ataques cibernéticos, eu estava plantando as sementes da próxima fase. Um novo sistema, descentralizado, anônimo, que se ativaria no momento da minha captura ou morte. Uma rede de influência que não pode ser rastreada, sem líderes visíveis, sem centros de comando. Uma hidra digital, onde cada cabeça cortada gera 10 novas. O coração de Clara gelou. Era a jogada final, a armadilha perfeita. Ele estava usando sua própria derrota como catalisador para uma ameaça ainda maior. Você pensa que me venceu, doutora Almeida? O arquiteto continuou, seu sorriso se alargando. Mas, na verdade, você apenas me libertou para o próximo estágio. O caos que você liberou com a verdade será a semente para a minha nova ordem. Uma ordem que emergirá das cinzas da sua vitória. Mas Clara não era apenas uma mulher em busca de vingança. Ela havia se tornado uma estrategista, uma visionária. A cada passo do arquitulo, ela havia antecipado uma contramedida. Você está enganado, arquiteto, Clara disse, sua voz ganhando uma nova força, uma autoridade que o fez recuar ligeiramente. Eu não subestimei sua previsibilidade, eu a usei contra você. Ela fez um gesto com a cabeça. No mesmo instante, Hiroshi, que estava ouvindo tudo pelos comunicadores, ativou um protocolo final. As telas na sala do arquiteto piscaram, e então uma imagem surgiu no tablet dele. O rosto de Hiroshi sorrindo. Enquanto você estava construindo sua hidra digital, arquiteto, a voz de Hiroshi ecoou na sala. Nós estávamos inserindo um vírus em seu código-fonte, uma vacina que se ativaria junto com sua rede descentralizada. Ela não vai criar 10 novas cabeças, vai desintegrar cada uma delas no momento em que nascerem. O sorriso do arquiteto desapareceu. Seus olhos se arregalaram em descrença e pela primeira vez em desespero. Impossível. Ninguém poderia ter previsto. Nós não previmos. Clara interveio, sua voz agora carregada de triunfo. Nós criamos a contingência para a sua previsibilidade. Seu plano final não é uma nova ordem, é a sua aniquilação definitiva. Cada nó que você ativou para sua hidra está agora sendo usado para rastrear e desmantelar o que resta de sua rede. Você não está mais no controle, arquiteto. Você é apenas o último elo de uma corrente que acabou de ser quebrada. Os olhos do arquiteto se fixaram nos de Clara, não mais com diversão, mas com uma fúria impotente. Ele tentou se levantar, mas naquele momento, a porta da sala se abriu novamente. Kenji e os especialistas em segurança entraram, armas em punho, tendo neutralizado a milícia que se aproximava. É o fim da linha, arquiteto, disse Kenji, aproximando-se para detê-lo. O arquiteto olhou para Clara uma última vez, um brilho de reconhecimento e talvez de respeito em seus olhos. Você é mais do que eu esperava, doutora Almeida, muito mais. Clara abaixou a arma, a exaustão finalmente a atingindo, mas com uma sensação de paz que nunca havia experimentado. A caçada havia terminado. A batalha pela verdade e pela justiça havia sido vencida. Seu pai estaria orgulhoso. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo, Léo? Desde a descoberta do dossiê secreto do embaixador Almeida até a implacável busca de Clara pela verdade, passando por reviravoltas emocionantes, ataques cibernéticos devastadores e a confrontação final com o enigmático arquiteto. Vimos Clara se transformar de uma filha em luto em uma força imparável, desmantelando o poderoso Círculo das Sombras e honrando o legado de seu pai. Foi uma história de coragem, resiliência e a crença inabalável de que a verdade sempre encontra seu caminho. Se você se emocionou, torceu e se surpreendeu com cada capítulo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Deixe seu like neste vídeo para nos mostrar seu apoio. Comente o que você mais gostou nesta história e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam mergulhar neste universo de mistérios e heroísmo. E não pare por aqui.
À esquerda você encontrará uma playlist com outras histórias incríveis que preparamos para você. Há sempre uma nova aventura esperando para ser descoberta.